Bom dia, meus amados. Saúde e paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus amados, serei imitador de Cristo e vou contar para vocês mais uma parábola. Então, meus amados, aquele rapaz, ele era muito dedicado nas escolas por onde ele passou. Ele estudou muito, ele se aprofundou muito nos ensinamentos, no aprendizado educacional, e ele resolveu fazer uma faculdade. E aí ele foi fazer uma faculdade de administração. Queria ser administrador de empresas, e ele vislumbrava aquilo ali. Ele fez um teste vocacional, e o teste vocacional bateu certinho com o que ele queria. E aí ele foi e ingressou na sua profissão. E começou a trabalhar. E da mesma forma que ele se dedicou aos estudos, ele também se dedicava ao trabalho. Ele era muito engajado. Ele se dedicava muito ao trabalho. E as pessoas superiores a ele, observava o engajamento dele, a dedicação que ele tinha para a empresa. E ele, de noite ali, resolvendo problemas, procurando soluções, procurando meios para a empresa crescer. E a dedicação dele começou a se tornar cada vez mais visível aos superiores dele. E ele foi galgando cargos. Passou a ser supervisor de funcionário base, ele passou a ser supervisor, passou a supervisionar outras pessoas. E o trabalho de supervisão dele foi um trabalho assim, muito, muito bom. E o gerente dele ficou muito admirado com o trabalho dele. O gerente dele via a dedicação dele, a forma com que ele trabalhava, o diferencial que ele tinha ali entre as pessoas, entre os outros que estavam ali. E ele foi galgando. Houve uma reunião entre os donos da empresa, e os donos da empresa pegaram e falaram assim: poxa, nós precisamos indicar um gerente para poder assumir aí a mais, porque a empresa está crescendo, a empresa está expandindo. E aí ele foi indicado pela dedicação dele, pelo bom trabalho que ele vinha fazendo, e passou a ser gerente. E aí foi gerente, galgou a gerência, e aquilo ele vislumbrou, achou o máximo, falou: nossa, eu já sou gerente, olha o que o esforço do meu trabalho está me trazendo, né? Respirou fundo, olhou assim à frente, falou: nossa, olha onde eu cheguei. Sentou na sua mesa, observou, viu tudo aquilo ali, falou: nossa, vislumbrou aquela visão toda e falou: caramba, que coisa boa. E continuou na sua dedicação, um bom trabalho, e os superiores dele, tudo felizes com o serviço que ele vinha fazendo, a gerência que ele vinha gerindo ali, e ele também admirado com aquilo, impressionado com o serviço que ele vinha fazendo e os elogios que ele vinha recebendo. E os donos da empresa observando aquilo e admirando e se orgulhando dos bons resultados que ele vinha trazendo. Houve uma eleição para que os donos da empresa elegessem um presidente. E ele foi eleito a presidente da empresa e passou a ser o presidente da empresa. E ele olhou a todo aquele vislumbre, ele visualizou assim o limite onde ele chegou, né? Ele viu assim de onde ele veio, observou de onde ele veio assim e falou: nossa, eu vim lá de baixo. E olha onde eu sou, olha o que eu sou hoje para essa empresa, olha o quanto que eu fiz de bom para essa empresa, olha como essa empresa progrediu com meus esforços, olha o quanto eu fui valorizado por esses chefes todos, por esses donos todos da empresa onde eu trabalho. E ele pegou, meus amados, e observou que ali era o limite. Ele observou que ali a empresa era de donos e que o teto, que onde ele poderia chegar era a presidência daquela empresa. Ele observou aquilo tudo, viu o esforço e o quanto mais ele tinha para se esforçar. E aí ele ficou um pouco chateado, foi caindo um pouco aquela euforia, aquela dedicação toda dele. Ele já não estava mais tão eufórico,
porque ele via que ele chegou ao limite, chegou ao teto, e assim, acima dele eram os donos daquela empresa. Então, meus amados, a vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela é diferente. A nossa vida com Deus, ela começa e você se dedica para Deus, você faz obras para Deus, você se dedica bastante para Deus, e Deus, ele reconhece a sua dedicação lá de baixo, desde o início. Ele vai reconhecendo todo o esforço que você vai fazendo para ele. E assim, ele vai galgando, ele vai te levantando, ele vai te aumentando, te dando bênçãos, e as suas bênçãos vai deixando você mais próximo dele, e ele vai ficando mais próximo de ti, e ele vem e te supervisiona pessoalmente, ele vem e te orienta, ele vem e organiza quais são os seus trabalhos, quais são as suas obrigações, ele vem preparando você. E meus amados, a gente não tem teto, a gente tem o trabalho com Deus, e a gente tem o prazer e assim a imaginação e o vislumbre de estarmos com Deus, junto com Deus. Quando Jesus Cristo vem e nos orienta e fala assim: Deus te chamou, Deus agora quer você junto dele. E assim, você não chega no teto, o céu é o limite. E o que Deus vem fazendo lá no céu, e o que você tem para fazer no céu, junto de Deus, a gente nem consegue imaginar o que Deus tem para poder apresentar para nós. Aqui na terra, a empresa que Deus apresenta para nós aqui, o que nós podemos fazer, trabalharmos e evoluirmos aqui, chegando aos céus, senhores. Nós não sabemos nem o que nos aguarda, nós não sabemos nem o que pode ter lá para nós. E assim, nós temos a esperança, nós temos a fé de que assim serão bênçãos e mais bênçãos incalculáveis. E Deus quer estar conosco. E nós estaremos conosco, trabalhando junto com Deus, estando junto de Deus. Glória a Deus, meus amados.